Pegue sua Bíblia comigo hoje e abra no livro de Lucas, capítulo 19, verso 11, diz a Bíblia Sagrada: ouvindo eles essas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e lhes disse: negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que esse reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque fostes fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. A esse disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Veio então o outro dizendo: eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço, pois tive medo de ti, que és homem rigoroso, tiras o que não puseste e ceifas o que não semeaste. Respondeu-lhe: servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei? Por que não puseste o meu dinheiro no banco? E então, na minha vinda, o receberia com juros. E disse aos que o assistiam: tirai-lhe a mina e dai-a aos que têm as 10. Eles ponderaram: Senhor, ele já tem 10. Porém eu vos declaro, a todo o que tem, dar-se-lhe-á, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto, porém, a esses meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Hoje eu vim aqui perguntar para você: qual é o negócio de Deus? Das parábolas de Jesus, 16 delas falam sobre negócios. Quando fala de Minas, está falando exatamente sobre dinheiro. Peter Drucker, que foi o grande guru da administração, tinha 2 perguntas que ele fazia para os CEOs, líderes das organizações que ele acompanhava. A primeira era: qual é o seu negócio? E a segunda é: como vão os negócios? O que Jesus disse na Bíblia sobre o negócio de Deus? Ele disse: eu não faço nada que não vi meu Pai fazer. E na grande comissão, que vai aparecer aqui na tela, provavelmente, diz assim: ide por todo o mundo. Aproximando-se, Jesus disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essas foram as últimas palavras de Jesus, antes de subir aos céus, que estava falando sobre qual é o negócio de Deus na terra, qual é o negócio do Pai no mundo. Então nós, a igreja, precisamos definir qual é o nosso negócio. Jesus, diz a Bíblia, adquiriu uma autoridade como resultado da sua morte, sepultamento e ressurreição. A palavra é exousia, toda autoridade me foi dada. A autoridade para fazer o que, então? Mateus diz que a grande comissão é a tarefa de ensinar as nações, ensinando as nações a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Nós cumprimos bem a primeira parte. Nós somos bons evangelistas, nós anunciamos o Evangelho. O Evangelho é a coisa mais incrível que você pode receber. Aqui compararei o reino de Deus a um homem que encontrou uma pedra no campo, foi lá, vendeu tudo que tinha para comprar aquele campo. O Evangelho é algo tão extraordinário que quando você encontra, quando de fato você encontra o Evangelho, tudo se torna relativo, tudo perde o brilho, porque a mensagem do Evangelho é uma boa notícia. O que
se define por evangelho deveriam ser boas novas. Há muitos pregadores que, na verdade, pregam notícias ruins em nome de um evangelho que não existe. E a mensagem é fazer discípulos de todas as nações. E a palavra grega para discipular descreve ser instruído para ensinar. E essa tarefa, segundo Jesus, deve continuar até o final da era, o final do século. Porque não existe um fim de um mundo. Essa história de fim de mundo não existe. Existe o fim de uma era, o fim de um século, o fim de um aion, o fim de um tempo, onde nós cruzamos uma linha e entramos numa outra fase da história humana. A segunda pergunta é: em que negócio nós estamos? Nós somos comissionados para o negócio de pregar e ensinar, trabalhando com o céu para reconciliar as pessoas e as nações com Deus. Como disse Paulo, que ele nos deu o ministério da reconciliação, de reconciliar os homens com Deus. Ir a todo mundo é mais do que ir em toda a geografia do mundo. Os missionários fazem isso e por meio da mídia nós fazemos isso. Existe uma expressão usada no texto que, além do vernáculo, você vê muito mais profunda, que é batizando. Nós precisamos batizar, e batizar é mergulhar algo. Ir a todo mundo exige que entremos em todos os sistemas do mundo, não somente na margem ou na periferia. Nós temos hoje a parte da pregação da salvação, e o que nos falta é a parte da instrução às nações. Nós não podemos simplesmente resumir o evangelho em livrar as pessoas do inferno. Evangelizar é uma parte da grande comissão. Ensinar às nações é a parte que nós estamos ignorando. Então, como vão os nossos negócios? No Brasil, como vai o negócio de Deus no mundo? Se o nosso negócio é fazer discípulos de Cristo na nação do Brasil, como nós estamos indo? Sinto dizer que muitas vezes nós não estamos indo bem. Nós fazemos membros de igreja, mas não discípulos de Jesus. A nação está se tornando mais ou menos cristã. Oficialmente, nós somos mais, até maioria em alguns lugares. Nós temos muitas igrejas, pregações na TV, na internet, mas que tipo de cristãos nós temos? Temos muitos discípulos de Jesus ou apenas membros da igreja, membros que frequentam ocasionalmente uma igreja? Não temos sido eficientes em influenciar as instituições dominantes e os lugares altos que moldam a cultura. Nós esperamos que os pregadores façam o trabalho de fazer discípulos, quando esse negócio é um negócio para todos nós. O negócio de Deus e todos nós é levar, como dizia o pastor Manuel de Melo, o Brasil para Cristo. Deus está no negócio de avançar o seu reino nas nações. E qual é o nosso negócio? O que estamos fazendo aqui? Ganhar almas, alimentar os pobres, sinais, prodígios, avivamento, desenvolvimento pessoal, levar as pessoas até o céu. Sim, é importante ganhar almas, mas a África é a nação mais evangelizada da face da terra, mas algo está errado com o nosso evangelho, porque o país, as nações não mudaram por conta da conversão de pessoas. Que evangelho é o nosso, em que nós nos tornamos mais crentes, mais cristãos, e os índices de criminalidade não baixam? Os divórcios continuam acontecendo em nosso meio, às vezes na mesma proporção do que o que está acontecendo lá fora. O que há de errado com o evangelho que estamos pregando? É importante desenvolver pessoas, sim, mas se nós só conseguimos olhar para nós mesmos, nós somos um gueto. É importante sinais, prodígios, maravilhas, milagres? Sim, obviamente que sim, mas se nós só ficarmos apenas nessa de desfrutar a presença de Deus, nós somos apenas místicos. É importante levar as pessoas para os céus,
Mas se nós demonizamos a matéria, o mundo material, o mundo presente, nós somos pagãos, como os gregos, que diziam que a matéria era eterna e que a matéria era má. Isso é gnosticismo, isso não é evangelho. Daí demonizamos a riqueza. Jesus fala sem pudores sobre dinheiro, várias vezes na Bíblia. E nós temos medo desse assunto, porque esse assunto nos incomoda. Os pregadores estão pregando outro evangelho, sinto dizer. Nós estamos falando sobre salvar nossas famílias e a igreja de um mundo mau. Tudo lá fora está sendo perdido e nós temos que escapar. Enquanto Jesus está dizendo, negociai até que eu venha. Hoje toda nação está sendo discipulada por alguém. Acredite, o islamismo tem nações inteiras. Eles querem discipular as nações. Eles estão trabalhando de maneira intencional. Eles têm cultura de oração, enquanto os crentes têm cultos de oração. Os globalistas de Hollywood têm uma agenda de discipular as nações. E eles estão fazendo isso por meio de filmes. Eles têm apenas 120 produtores. Uma elite que controla o topo e deseja nos dizer no que nós temos que crer. Eles estão redefinindo o que é uma família, redefinindo o que é a moralidade, redefinindo o que é a verdade, porque nesse mundo deles, pós-moderno, a verdade não existe uma construção social. Então nós vamos reinventar o que é um homem, o que é uma mulher, o que é uma família, o que é uma sociedade, e vamos colocar isso no cinema e vamos fazer uma sonoplastia bem bonitinha, para você acreditar naquilo que nós queremos que você acredite. Hoje uma elite iluminada ensina as nossas universidades. Eles nos dizem o que é notícia e o que não é notícia. Tem fake news e o hidden news, que é a notícia que nem apareceu no jornal, que não é interessante para nós. Eles nos servem em cargos públicos. Para muitos deles, nós cristãos somos como neandertais, seres primitivos, e a Bíblia é um livro simplório. Eles dizem, guarde a sua fé para dentro das 4 paredes da sua casa e da sua igreja. Não leve a sua fé para as arenas públicas. Mas o que Jesus disse? Vá, discipule as pessoas, batize a cultura, invada as nações e ensine os meus valores e princípios nos altos montes da sociedade. Os reinos desse mundo devem se tornar do Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. As nações devem se tornar obedientes à fé, não por meio da jihá, da sharia, mas pelo poder do Espírito Santo. Nós temos um problema de ordem teológica aqui. Nós criamos um muro entre nós e o mundo lá fora. Nós até criamos os termos secular e sagrado. Secular não é uma palavra bíblica, nunca foi, não existe nada secular, tudo é sagrado. Ou profano, não é? Os crentes se retiraram das universidades, da vida política e da mídia. Depois, mais tarde, ficamos surpresos que todos esses lugares foram ocupados pelos pagãos. Nós devemos parar de agir como uma subcultura. Nos vemos como uma base militar pequena, solitária, rodeada por um mundo cada vez mais hostil lá fora. E a verdade é o oposto disso. É o diabo quem foge, diz a Bíblia. O paganismo está condenado à extinção. Os deuses das mais variadas nações, os mais variados panteões, todos eles um por um estão caindo. Essa é a descrição do livro de Apocalipse. É o julgamento sobre os poderes do mal, infernais, que não vão prevalecer. A luz veio ao mundo e as trevas não prevaleceram contra ela. Sim, nesse mundo multiculturalista, né? Não é politicamente correto dizer que o cristianismo é a fé final e universal. Sim, essa é a verdade. E a igreja encherá toda a terra, como dizia Agostinho de Hipona,
deixem as nuvens rolarem com o trovão, pois a casa do Senhor será construída em toda a terra. Deus derramará sobre nós o Espírito e o poder do alto, diz o apóstolo Lucas. Ele nos comissionou para pregar ao mundo inteiro. Nós recebemos um comando, uma comissão, então precisamos ser missionários que estejam dispostos a se envolver na missão apostólica para invadir a cultura e discipular as nações. Não existe essa dicotomia, essa separação entre esses mundos. Você é um ministro de Deus na sua esfera. Você é o ministro de Deus como um médico, você é o ministro de Deus como um juiz, você é o ministro de Deus como um empresário, você é o ministro de Deus como um político. Nas Escrituras, Abraão, Isaac, Jacó eram empreendedores de sucesso, acredite. Eles eram bem ricos, e se pode ser rico e amigo de Deus. Receba a boa notícia. E eles levantaram o fundamento de uma nação chamada Israel. José, sim, Daniel, eram consultores políticos dos reis. Toda vez que tinha um problema muito sério, chama Daniel. Ou José, em 15, 20 minutos, deu todo o plano para Faraó. O Faraó falou: eu tenho que te contratar, quanto que é o seu salário? O Davi e Salomão eram reis que funcionavam como CEOs, desenvolvendo suas nações, e nunca foi tão próspero Israel como naquele tempo, não muito diferente do que fazem os príncipes sauditas hoje. Não havia um rabino, sacerdote do templo ou profeta como Samuel ou Elias entre eles. Eles eram profetas, mas eram profetas em um conjunto com uma tarefa. Tudo o que você fizer, então, deve ser feito como sagrado. Como dizia o neocalvinista Abraham Kuyper, não existe um pedaço do nosso mundo mental que deva ser hermeticamente selado do resto, e não há um centímetro quadrado em todo o domínio de nossa existência humana sobre a qual Cristo não seja soberano e não clame: isso é meu. Eu vou repetir de uma forma mais simples para você: não existe um centímetro quadrado desse universo que Deus não possa chamar de seu. Mas o que aconteceu? Aconteceu a Revolução Francesa, e aquele foi um ponto de inflexão na história. E no iluminismo nós não podíamos mais participar do processo político econômico, e nós aceitamos isso. Então um marxista pode livremente dizer às pessoas como elas devem viver. E se você levantar uma Bíblia e fazer isso, é uma intromissão da religião na política. Enquanto isso, muçulmanos, positivistas, marxistas dizem o que fazer com as escolas, com a economia, com o exército, com o sistema político e todas as áreas da vida. Eles podem fazer isso, mas se o cristão faz, é a quebra do Estado laico. Muitas nações adotaram o marxismo porque não conheciam nenhum sistema melhor como alternativa. As nações, a propósito, quebraram todas. Parte da igreja tem um ensino intencional sobre não querer viver nesse mundo. Não é negociar até que ele venha, é ir embora mesmo. Quando Jesus disse que nós deveríamos ensinar as nações a sua mensagem em todas as esferas da vida, porque o chamado da igreja é ensinar as nações. Cristo deve ser reconhecido como Senhor em todos os lugares. Ele é o mestre, o professor, então o sistema educacional tem que conhecê-lo. Ele é a verdade, então a mídia tem que se dobrar a Ele. Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, de todos os políticos, de toda a história, de todos os tempos. Ele é o dono do ouro e da prata, portanto a economia também pertence a Ele. O objetivo final do Evangelho é a vitória total. É o que o N.T. Wright, o maior teólogo dos nossos dias, dos nossos tempos, da nossa geração possivelmente, disse: quando Deus quis ser rei, Deus deseja ser o rei,
o rei do Brasil, o rei das nações, o rei do universo, como no cântico de Moisés, lá em Apocalipse: ó rei das nações, quem não te temerá, quem não glorificará o teu nome? Todos os aspectos da vida em todo o mundo devem ser colocados sob o senhorio de Jesus: empresa, ciência, agricultura, arte, direito, educação, economia, psicologia, filosofia, toda a esfera da atividade humana. Jesus nos ensinou a orar: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então a oração é que as ordens de Deus sejam obedecidas na terra, assim como já são obedecidas no céu. A oração do Pai Nosso é uma oração pelo domínio do reino de Deus sobre todas as esferas. Hoje a igreja se esconde nos seus edifícios, enquanto as nações estão procurando por respostas. Eles querem uma maneira de viver suas vidas. As pessoas procuram uma maneira de viver suas vidas. E se a igreja deixa um vácuo, o inimigo fica feliz em preenchê-lo. E, sinceramente, é isso que ele tem feito. O fato, senhoras e senhores, é que toda lei é religiosa. A lei vem da moral, a moral vem da religião. Já dizia Emile Durkheim. Toda lei é baseada em um padrão último de moralidade e de ética. Cada sistema jurídico é fundado no valor final desse sistema, e esse valor final é o Deus do sistema. É o que o Eric Wegelin chamava de religiões políticas ou religiões seculares. A fonte da lei para a sociedade é o Deus dessa sociedade. Ainda que o homem seja o seu próprio Deus, como na pós-modernidade, no Homo Deus do Harari, lembra lá daquele maluco? Onde você é o juiz final dos seus atos, você não precisa de ninguém para te dizer, com um código de regra, moral, ética, porque você é a sua ética, você é o seu Deus, você é um demônio, você é um diabo, que é isso que o diabo é. Então todas as sociedades são de certa forma teocráticas. A diferença é que uma sociedade que não é cristã é uma teocracia de um falso Deus. Deus instruiu os israelitas que entravam na terra de Canaã para não adorarem ou adotarem o sistema legal dos pagãos que viviam ali, os cananeus, porque por causa deles, do pecado deles, a terra vomitava os seus moradores. Imagina o que acontecia ali. E essa era a única escolha de Israel: ou os princípios de Deus, Yahvé, ou os princípios pagãos. E as leis da Bíblia são as melhores leis para fundamentar, fundar, disseminar uma cultura que vai ser bem sucedida. Se você pega os 5 primeiros livros da Bíblia, é a história de como você pode construir uma grande nação. Está tudo ali. Chama-se teonomia. É a lei de Deus que funciona em todas as relações humanas, que funciona na economia, que funciona na educação, que funciona nos sistemas de comunicação. A lei de Deus se aplica a qualquer esfera da vida. E o Salmo 119 vai falar isso: quão profunda, quão poderosa, quão maravilhosa é a tua lei. Deus tem sabedoria e um design para o casamento. Se você obedece a Deus, os princípios sobre família, você vai ter um casamento bem sucedido. Sobre economia, sobre educação, enfim. Agora, um fazendeiro que ama a Deus, mas desconsidera as leis da colheita, terá uma colheita fracassada. Você pode ser um cristão fazendeiro, mas se você desconhecer as leis que regem o plantar e o colher, você vai falhar. Mas se o fazendeiro vizinho, que observa e aplica as leis da colheita, nem mesmo conheça Deus, nem mesmo se interessa por Deus, e aplica os princípios da colheita, ele vai ter resultados. Porque Deus fez o mundo com regras, com princípios. Então, aplique os princípios de Deus a qualquer área da vida e a vida vai funcionar. A Bíblia diz: se o machado está cego e a sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Então diz a Bíblia que agir com sabedoria assegura o sucesso. E o sucesso não é pegar um machado que está cego e tentar derrubar uma árvore. A sabedoria funciona de maneira que você vai ter menos esforço e mais resultados. Então, o nosso negócio é discipular as nações,
alinhando os sistemas quebrados com a sabedoria dos princípios de Deus e dos seus desígnios. Nós temos testemunhos sobre isso. A Europa, os Estados Unidos foram chumbados sobre esses valores. E é por isso que o país ou as nações se tornaram o que se tornaram. Nós não estamos falando então de um governo governado por pastores, não é isso. Nós queremos um governo cujo código legal está solidamente fundamentado nas Escrituras. Os governantes civis devem ser ministros de Deus, assim como os pastores são ministros de Deus, o juiz é um ministro de Deus, o deputado é um ministro de Deus, o empresário é um ministro de Deus. Então vamos ler o texto. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram instituídas por Deus, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que ele esteja sujeito, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Então, a pergunta que está aqui saltando nessa multidão é: e se o tal do ministro de Deus age de maneira errada, como nós estamos vendo todos os dias? E se o ministro de Deus, você sabe. Então, o tal ministro de Deus vai entrar em colisão com o julgamento de Deus. Jeremias 23, 24, 25, Ezequiel 34, fala sobre o julgamento de Deus sobre os líderes infiéis. A expressão ali que Ezequiel usa, pastores, não tem a ver com os pastores depois do Novo Testamento, porque nem haviam pastores nesse sentido. E ele diz que os príncipes, os líderes do povo, são como lobos, que arrebatam a presa para derramarem o sangue, para destruírem as almas e ganharem lucro desonesto. E Deus está dizendo: eu estou vendo. Segundo os humanistas, as civilizações simplesmente ascendem e caem através de algum mecanismo natural ou evolutivo. Mas a Bíblia diz que a chave para a história das civilizações é o juízo, é o julgamento. O mal não consegue se manter por muito tempo. Ele não é sólido. E a Bíblia diz que a justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio para os povos. Deus programou o mundo, entenda, para funcionar de certa forma. E caso esses princípios sejam quebrados, o sistema entra em colapso. Se uma nação obedece, prospera e se desenvolve. Diz a Bíblia em Deuteronômio capítulo 28, se atentamente ouvides a minha voz, obedecendo os meus mandamentos, sereis bendito ao entrar, bendito ao sair, bendito o fruto do seu ventre, o fruto da sua terra, o fruto dos seus animais, bendito o seu cesto, bendito a sua maçadeira, os seus inimigos virão por um caminho, fugirão por 7 caminhos, mas se não ouvirdes, então a terra vai ser amaldiçoada. E a maldição não é uma coisa ruim, é Deus colocando limite sobre o mal. A maldição é Deus dizendo: o mal tem um limite. Quantos acreditam que Deus tem um limite no mal no Brasil, em nome de Jesus? Me ajuda aí, por favor.
Então a história é um aviso para todas as nações. Se Deus fez isso com essas civilizações outrora, certamente Ele fará isso com o resto de nós. É como um algoritmo, gente, não tem como errar. Já foi programado. E a rebelião é uma garantia de que o julgamento está a caminho. Não tem como dar certo. Veja as centenas de civilizações que já foram para o saco, deixaram de existir. Se você conhece a história, você sabe onde é que vai terminar algumas coisas, porque a história deixa marcas, como marcas d'água. Deus está observando o seu mundo, avaliando a nossa resposta, e Ele sacode as nações, diz a Bíblia, repetidas vezes, na peneira da história, peneira a palha inútil e sopra fora, até que nada reste a não ser o trigo. Não há razão para não esperar a vitória, ela virá. A mensagem de João Batista é: ele traz consigo a sua vassoura para limpar a sujeira. Todo machado está na raiz das árvores, produzir, pois, frutos de arrependimento. Quando fala de João Batista, já baixa o manto aqui, gente. Deus prometeu que esse mundo vai se dobrar ao Cordeiro. Todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. A sua glória vai batizar literalmente o mundo inteiro, como diz Isaías, que a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Algum dia as pessoas em todos os lugares vão conhecer Jesus. Todas as nações o servirão. É assim que começa o Pai Nosso, lembra? Pai Nosso que está no céu, santificado. O seu nome é santificado em Andrômeda. O seu nome é santificado nos quasares, nos buracos negros. Mas existem países e nações onde o nome de Deus ainda não é honrado. O planeta Terra continua em rebelião contra o Criador de tudo. Por enquanto. E nós já avançamos muito. E Apocalipse capítulo 7 diz que Deus encherá a sua igreja com uma grande multidão que ninguém pode contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Jesus é chamado o desejado das nações, como diz: e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei essa casa da glória, diz o Senhor dos Exércitos. Jesus é aquele que as nações não conhecem, mas o desejam. Todas as nações desejam Jesus. Eles têm esse arquétipo de um Salvador, de alguém que vai vir para dar uma resposta a toda injustiça, o príncipe da paz. E o Salmo 67 diz que então a terra dará o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Deus nos abençoará, e todas as extremidades da terra o temerão. Então aqui está a estratégia. Começamos por influenciar a cultura e discipular as esferas e sistemas, que é algo oculto e também é algo aberto. No Evangelho de Lucas, nós temos a progressão do treinamento de Jesus aos discípulos antes da grande comissão. Ele enviou os discípulos e disse: em qualquer cidade que entrardes e vos receberem, comei do que vos for servido, curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Isso é uma receita, é uma fórmula. Jesus ensinou então primeiro a ir e construir relacionamentos, conectar-se a pessoas, e depois demonstrar seu chamado de resolver os problemas, curar enfermos, expulsar os demônios, ressuscitar os mortos, e depois proclamar que o reino de Deus chegou. Essa é a sequência. A igreja não é o reino, a igreja é o agente autorizado do reino, e se a igreja não vai, o reino não vem. E o negócio é levar os caminhos e a sabedoria de Deus à educação, ao governo, à economia, aos serviços sociais, ensinando um modo de viver às pessoas. As pessoas querem um modo, um estilo para existir nesse mundo. Elas estão atrás de uma maneira de viver.
E nós nunca faremos isso se fizermos da conversão individual a nossa única agenda. Seu chamado é ir para o mundo, construir relacionamentos, conexões. Primeiro você se conecta às pessoas, você influencia as pessoas, você serve as pessoas, depois você faz o seu ofício com excelência. As pessoas dizem: uau, como ele fez tão bem o que se propôs a realizar. E depois você busca a bênção de Deus para as pessoas. Então, ele lhe dá uma plataforma de resultados sobrenaturais, te dá credibilidade da qual ninguém poderá te resistir, porque você foi enviado, você não está por conta própria, você é um comissionado, você é um ministro de Deus. Pegue na mão do seu irmão e diga: bom dia, seu ministro. Ao entrar no seu nicho, entenda, no lugar da sua atribuição como um agente de Deus no mundo, um poder é liberado para que você seja a sua testemunha. Diz a Bíblia: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido do poder, e ser-me-eis minhas testemunhas. E ser testemunha de Jesus não é encher as pessoas, a paciência delas, dizendo que elas vão para o inferno. Ser testemunho de Jesus é: eu vi, eu ouvi, Ele fez comigo, eu sou a mensagem que Deus prega ao mundo. E quando você se torna um ministro, uma testemunha, um missionário de Jesus no mundo, os anjos entram em sua missão e os negócios são feitos sobrenaturalmente. Você começa a ganhar dinheiro sobrenaturalmente, não para ostentação, mas para um propósito. Agora, você não precisa ser explícito demais. Você às vezes é muito evangélico. Até o Glória é evangélico demais. Tem até uma linguagem evangélica. E as pessoas às vezes não gostam de você por conta disso, porque você tem uma capa religiosa. Você devia ser mais sutil. Jesus disse: os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Eu já critiquei os crentes, agentes secretos que não se revelavam. Hoje eu sou fã deles, quando eles sabem primeiro ganhar a credibilidade, dar o seu testemunho e dizer: você quer saber a verdade sobre mim? Eu tenho alguém comigo, Ele está dentro de mim, Cristo em mim é a esperança da glória. Então reveja a sua estratégia, construa relacionamentos, faça seu ofício com excelência, busque a bênção de Deus para as pessoas. Você tem permissão para ser um agente no seu trabalho, um missionário, até o momento em que Deus abre a porta para a sua aparição, como um espião do reino de Deus nesse mundo, para desmontar o sistema do mal por dentro. É o fermento. Jesus disse que a parábola do fermento é sobre algo sutil que entra na massa, leveda tudo, e quando viu, is done, está feito. Fim. Você é subestimado porque o fermento é nada, é fraco. Você parece fraco, é que nem Davi fingindo de doido para preservar a vida. Fica lá: vamos matar ele. Não precisa matá-lo não, porque ele já está morto. Às vezes você está querendo mostrar a força quando você tem que escondê-la. Fala para o seu irmão do seu lado: está um silêncio aqui hoje. Seu chamado é para ser um super-herói com um disfarce de homem comum. O Clark Kent, é isso? É verdade. Às vezes a gente só aparece como super-herói quando a gente devia disfarçar, num bom sentido da palavra, obviamente. Discipule as pessoas para uma nova maneira de pensar, sem soar religioso. Uma vez que tenha estabelecido credibilidade, você pode compartilhar seu testemunho pessoal. Todo mundo vai querer te ouvir porque você tem resultado. Você tem capital social. As pessoas te respeitam porque Deus te abençoou. Veja, Isaac, a Bíblia diz que o rei foi lá fazer aliança com ele. Por quê? Porque ele semeou naquela terra e no mesmo ano colheu 100 por 1. Então o rei viu os resultados e falou assim: ei, me fala o seguinte, o que está acontecendo?
Eu quero que você entenda uma coisa: o mais importante não é a mensagem que você prega, mas a mensagem que você é. Seu chamado é ser luz e sal, trazendo o reino de Deus para qualquer situação. E quando o reino de Deus chega, ele implode os poderes infernais. O diabo não consegue resistir, o diabo está resistindo você. Mantenha a sua posição, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não desista, avance, Deus é com você. A Europa se tornou o grande continente pelas mãos dos reformadores. E qual era a mensagem deles? Eles acreditavam que a Bíblia deveria ser fonte de autoridade para moldar todos os aspectos da vida humana. O Evangelho é o fundamento da verdade para comunidades e nações. É preciso entender as Escrituras e aplicá-las às situações de crise. Lembra da peste negra? Eles conseguiram resolver a peste negra lendo o Código Sanitário de Moisés. Tiraram os mortos do meio da sala, que contaminavam os outros com a doença, separaram os doentes dos sãos. Eles fizeram isso lendo as Escrituras. Trazer as verdades bíblicas para a sociedade é a nossa missão. A estratégia dos reformadores foi baseada em 3 princípios. Primeiro, pregar o Evangelho a indivíduos para que as pessoas sejam salvas e comecem a ser transformadas. A mudança vem de dentro para fora. Ensinar a cidade para que as pessoas saibam viver, as autoridades saibam governar e todos saibam trabalhar em suas diferentes esferas. Responsabilizar os indivíduos e a liderança nas esferas da sociedade para que o ensino seja aplicado em todas as áreas da vida. Estou olhando o relógio porque ainda tenho meia hora aqui, aleluia. Diga para o seu irmão, nós só estamos começando. Entenda, olhe para mim. A base da reconstrução de uma nação começa com a conversão individual. Você nasce de novo, tudo se fez novo, as coisas velhas ficaram para trás. O segundo passo é uma estratégia de ensino de longo prazo. As religiões políticas fizeram isso copiando a estratégia de Jesus. Você vai ver, o meio com que eles operam, eles copiaram. Satanás é um psicólogo milenar, ele está aqui vendo os movimentos, ele é um sociólogo, ele entende o movimento das massas, ele percebe quando você está com medo, ele sabe como destruir nações. A Bíblia diz em Apocalipse 19 que Satanás saiu a enganar as nações. E é isso que ele está fazendo, enganando as nações. E as pessoas estão procurando uma maneira de viver suas vidas. E se nós não oferecermos o Evangelho para elas, elas vão encontrar outra forma, outro referencial de valores. A verdade é que, na Genebra de Calvino, ele ensinava diariamente sobre as instruções bíblicas para todas as áreas da vida. O cristianismo não está falando de uma religião, está falando da vida inteira, dos seus relacionamentos, aos seus negócios, à sua vida sexual, ao seu corpo, à sua saúde mental, emocional. O Evangelho fala sobre tudo. Um escriba, então, se sentava em sua aula e anotava tudo o que Calvino dizia, e depois levava até uma impressora, e as suas notas estavam ao caminho da Europa inteira em uma semana. Calvino discipulou a Europa a partir de Genebra. Ele e Teodoro de Beza ensinaram jovens ministros no que foi chamado o auditório de Calvino, onde por 2 séculos foi o local de treinamento dos futuros ministros, que foi o berço de onde surgiu a Universidade de Genebra. E a participação cidadã em assuntos da cidade era exigida, porque hoje a gente grita mais alto gol do que injustiça. Alô? Fala para o seu irmão, continua um silêncio aqui hoje. A grande preocupação era sobre as famílias.
Muitos dos homens de Genebra eram irresponsáveis, bêbados e desonestos. Antes de Calvino chegar, era um antro. Depois que Calvino saiu, era a Jerusalém do século XVI. Iluminou o mundo a partir de uma cidade. E até hoje é a capital da Europa, com 36 organismos mundiais, onde, acredite, as nossas commodities são decididas os valores por lá, onde está a Organização Mundial da Saúde. E esses homens bêbados, irresponsáveis, causavam desordem e pobreza na sociedade. E Calvino, acredite, ele não era fácil com esses expedientes. Ele expulsou da cidade as pessoas que não queriam trabalhar e podiam trabalhar. Ele ensinava as pessoas sobre a responsabilidade individual, o que significava, antes de tudo, cuidar da família. Você quer fazer uma coisa importante na vida, volta para casa, cuida da sua esposa e dos seus filhos. Cada chefe de família deve trabalhar duro, pagar suas contas, dar o seu dízimo e economizar seu dinheiro. Calvino ensinou que o trabalho era adoração. Trabalhar é adorar. Então eu estou trabalhando e aquele é o meu louvor para Deus. Se eu estou fazendo uma cadeira, eu estou fazendo uma cadeira para Deus. Se eu estou fazendo um relógio, eu estou fazendo um relógio para Deus. Então, se o trabalho é a minha adoração, ele deve ser feito com a máxima integridade e excelência. Disso surgem os relógios suíços, ou o chocolate suíço, que é feito, ou foi feito, não é mais feito, acredite, para a glória de Deus. Como Paulo disse, se comamos, ou bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus. Senhorita, se você namora, namora para a glória de Deus. Se você casa, case para a glória de Deus. Se você fica solteira para a glória de Deus. Na economia, os banqueiros não poderiam cobrar altas taxas de juros, porque isso era o pecado da usura na Bíblia. Então Calvino fixou as taxas de juros em 4% ao ano, para que os banqueiros pudessem ter um retorno justo, mas as pessoas podiam continuar investindo. Os cidadãos se comprometeram a educar seus filhos. Isso é natural hoje. Não, não é tão natural. A alfabetização para todos é uma ideia bíblica. Cada pessoa foi criada à imagem de Deus, poderia se relacionar diretamente com Deus e deveria conhecer sua própria Bíblia. Esta foi a primeira vez na história do mundo em que as crianças de uma nação foram ensinadas a ler. Inclusive as meninas, porque a educação da Europa superou todas as outras civilizações, porque as pessoas aprenderam a ler, a escrever, foram educadas. Até hoje a Alemanha é um modelo de sistema educacional, porque não é simplesmente ensinar a teoria, o teorema de Pitágoras, que eu nem sei o que é isso. É dizer, você tem uma inclinação para essa área, vamos impulsionar você para isso, é nisso que você serve, é nisso que você é bom, você foi desenhado para isso, então você não precisa aprender coisas que você nunca vai usar na vida. Calvino ensinou a cuidar dos pobres. Ele estabeleceu uma organização que cuidava dos refugiados, que todo mundo que fugia da França ia para lá. Os huguenotes sofreram 2 ondas de perseguição. Diz que a França quebrou porque os empreendedores da França eram protestantes, chamados os huguenotes, e tiveram que fugir de lá por conta da perseguição religiosa. Então chegaram viúvas, órfãos, recém-chegados, mas qualquer um que pudesse trabalhar, tinha que trabalhar. Os pobres também eram considerados responsáveis. Entenda, o que aconteceu durante a Reforma Protestante foi o caso mais profundo e rápido de transformação das nações na história. A igreja ensinava os princípios de justiça, moralidade, e chamava o povo e o governo a prestar contas se os princípios fossem violados. Qualquer país, qualquer nação que pratique trabalho duro,
favoreça a estrutura familiar, tenha taxas de juros razoáveis e viva de acordo com os sistemas de lei e responsabilidade, vai ter prosperidade, vai ficar rico. A reforma ensinou às nações como elas deveriam viver. Mas hoje, as pessoas não sabem mais como viver suas vidas a partir de verdades bíblicas. Nem os cristãos sabem. Eles sabem mais sobre os seriados da TV do que sobre as Escrituras. Eles conseguem falar a escalação do time de futebol que perdeu para a Argentina no maior vexame mais recente da nossa história, mas não conseguem falar o nome dos 12 apóstolos. As pessoas precisam ser ensinadas. Nosso chamado é ensinar as nações, não é simplesmente salvar algumas poucas almas e levar para o céu. O evangelho dos reformadores estava comprometido não apenas com a salvação das pessoas, mas com o ensino à nação. Abraham Kuyper ensinou o que chamou de soberania das esferas. Cada esfera tem o seu limite de influência, e o Estado não pode legislar sobre a igreja, como a igreja não pode legislar sobre o Estado. A igreja, por muitas vezes, ultrapassou seus limites e exerceu um grau inadequado de autoridade na vida das pessoas. E a igreja deve ser uma influência para a salvação, não exercer controle sobre o direito pessoal de escolha das pessoas. Nós não podemos fazer uma lei proibindo a prática de quem quer viver na promiscuidade. Quantos estão comigo? Nós só não podemos deixar que eles queiram que todos nós sejamos promíscuos por lei. Nós só não podemos deixar que eles sejam intocáveis e não possam ser também criticados. Porque pastor pode descer a malha, né? A igreja tem um papel de ensino, não se deve exercer controle sobre as outras esferas, mas na história, a rigidez na aplicação dos princípios bíblicos levou ao legalismo em questões externas como vestimentas. Os puritanos na Inglaterra só podiam vestir preto ou escuro. Essas vestes coloridas suas eram proibidas, porque elas eram espalhafatosas, chamavam atenção. Os puritanos multavam quem não ia na igreja. A favor disso eu sou. Eles multavam quem falava palavrão. Eu também acho que devia multar. 3 gerações após a morte da liderança apostólica da Reforma, a igreja protestante se tornou formalizada, fria, morna. Houve um supra-intelectualismo da fé. A injustiça foi primeiro tolerada e depois institucionalizada. A educação estava apenas disponível para os filhos mais ricos e os pobres passavam fome. A igreja perdeu sua pureza e, portanto, perdeu o seu poder. Entenda que, em matéria de vida cristã, pureza é poder. Quando a igreja abdicou do seu papel de ensinar as nações, outros pegaram o manto, a capa. E as pessoas estavam procurando uma maneira de viver, e o iluminismo chegou para preencher o vácuo. Alguns homens e mulheres decidiram que as nações precisavam de um novo ensinamento, uma nova luz. O iluminismo, então, moldou até a fé da igreja para as gerações vindouras. Suas ideias batizaram a igreja e surgiu um cristianismo adaptado, o que nós chamamos até hoje de teologia liberal. A igreja aceitou os ensinamentos do iluminismo, que incluíam que o sobrenatural não existia, milagres não acontecem, Jesus Cristo não era realmente divino e a Bíblia não era realmente inspirada. Os seres humanos podiam descobrir a verdade sem a ajuda divina. A ciência era a nova religião que salvaria a humanidade. Ciência. Os ecos disso se ouvem até os dias de hoje. Na pandemia, ciência, negacionista, terraplanista, taxista. Nessa nova religião, a paz e a prosperidade dependiam apenas dos nossos esforços. Deus não era mais realmente necessário, exceto como uma causa primeira, distante e impessoal, que fez as coisas acontecerem e depois se retirou naquilo que nós chamamos não de teísmo, mas de deísmo. Deísmo é, Deus fez o mundo, mas não se importa, Ele está longe, está distante. Esse é o evangelho dos órfãos.
O pai me abandonou, então Deus nos criou e nos deixou aqui sós por conta própria. A boa nova do Evangelho é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sim, Deus se importa. Ele se importa com os detalhes da sua vida, acredite. Detalhes, como um pai se interessa pelo seu filho, o estacionamento do seu carro, a sua roupa, a sua saúde, os seus dentes. Deus se importa com cada coisa que diz respeito a você. A igreja então deveria se preocupar apenas com as almas das pessoas. Já ouviu esse discurso? E não mais com todos os aspectos da vida e da sociedade. A igreja então aprende a língua da cultura, se acomoda à cultura e se tornou cativa da cultura. Daí o incrível livro da Nancy Pierce, Verdade Absoluta: Como libertar o cristianismo do seu cativeiro cultural. Ficamos prisioneiros de um evangelho fatalista, de um fim de um mundo, de um fim da história. Charles Spurgeon dizia: o evangelho é como um leão enjaulado. Não precisamos defendê-lo, só precisamos deixar que ele saia da jaula. É o que dizia C.S. Lewis. Eu creio no cristianismo como eu creio no sol, não porque eu o veja, mas porque mediante ele eu vejo tudo mais. Ser um cristão com cosmovisão bíblica é analisar tudo, é filtrar tudo o que você vê a partir de um referencial fixo de conteúdo axiológico chamado as Escrituras, que fez o nosso mundo. Então tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. Mas se nós não oferecermos às pessoas uma visão de como viver, o inimigo vai estar trabalhando nisso. E duas pessoas se destacam nesse assunto. Primeiro, exilado de Paris, o filósofo francês Voltaire comprou um castelo nos arredores de Genebra. E durante os 20 anos em que viveu ali, sua casa foi conhecida como a capital intelectual da Europa. Voltaire discipulou um continente inteiro com as suas ideias. Não existia o evangelho, existia uma mensagem filosófica. Na segunda onda da perseguição dos protestantes franceses, um relojoeiro chamado Rousseau se refugiou também em Genebra. E ele teve problemas com as autoridades e foi banido da cidade. Seu filho, chamado Jean-Jacques, foi abrigado por um pastor. Eu fui na casa dele e peguei o contrato social que ele escreveu em francês e comprei, só para ter. Porque se eu lesse francês, eu era impossível. Jean era um gênio, mas como nós estávamos falando lá em cima, um gênio do mal. Ele teve todas as ideias ruins que alguém pode ter em uma vida só. Ele não estava sozinho. Ele é o pai da mentalidade de vítima. Ele é o pai do politicamente correto. Os meus problemas não são minha responsabilidade, você está causando isso e você precisa consertá-los, entendeu? Rousseau ensinou que nós não somos pecadores, que nossos problemas vêm de nosso ambiente, especificamente das estruturas e instituições da sociedade. Daí, em última instância, o sistema é que é ruim e o bandido é que é bom. E ele é só uma vítima, coitado, do sistema. O mal não habita em mim, o mal é exterior a mim. Rousseau reagiu fortemente contra a igreja. Ele disse que a maneira de educar as crianças era deixá-las correr livremente, brincar na floresta, brincar nos pastos, que nós não precisávamos de escolas, não precisamos de governos, não há lei, não há pecado. Ele não criou nenhum dos seus 5 filhos, mas acreditava ser um bom pai. E o seu trabalho educacional é usado até hoje nas universidades do mundo. Suas ideias impraticáveis e completamente inúteis são estudadas até hoje, do Alasca à Patagônia. Quando a igreja se omitiu a ensinar as nações, ele ofereceu um novo caminho.
E o que ele fez não podia ser feito apenas com o seu intelecto, havia um poder por detrás dessa gente. Você precisa de um poder espiritual para fazer isso. Rousseau nasceu e viveu a primeira parte da sua vida a uma rua de distância do que tinha sido a casa de João Calvino. E ele assumiu o manto para ensinar as nações, e você não pode subestimar o poder que ele tem até hoje na nossa pedagogia. É incrível a influência do pensamento desse sujeito em nossas escolas. Essa forma de pensar foi ensinada através da arte, da música, da arquitetura, da filosofia, concentradas e difundidas pelos sistemas universitários, e discipularam nações. Ele discipulou nações e até mesmo parte da igreja. E as mudanças de pensamento se refletiram em tudo. Você vai ver o Avatar, o James Cameron diz que o problema não é o índio que nasceu num estado primal de ordem, de civilização, de harmonia. O problema é o sujeito do olho azul que vem com suas máquinas destruindo tudo, e os índios não se comiam, não se matavam, não se destruíam, não praticavam genocídio contra as outras tribos. Então a mensagem oculta é que você nasce bem, nasce legal, você é um bom selvagem, e o problema é o sistema, é as instituições. Sim, o sistema é um problema e a gente tem que resolver a partir do novo nascimento. E o mal não é exterior a você, o mal está dentro de você. Dentro de você tem o poder de criar grandes soluções para o mundo, ou de criar as fábricas da morte, as câmaras de gás para matar os 6 milhões de judeus. Alguém em casa? Está um silêncio aqui hoje. Os símbolos de uma cidade apresentam a sua espiritualidade, os seus ídolos. Observe os símbolos de qualquer cidade. E no final do século XVIII, eu estive lá em Genebra, eu gosto de ir ali. Eu estou gravando um documentário sobre a Reforma Protestante e como ela influenciou o mundo. Um pórtico neoclássico com colunas gregas foi adicionado à Catedral de Saint-Pierre, a igreja onde Calvino havia pregado. Eu cheguei ali, falei, deixa eu subir no púlpito dele, e o sujeito que estava ali cuidando falou, não pode. Eu falei, mas é um sonho meu. Ele disse, todo mundo fala a mesma coisa. E nós estávamos lá num grupo e começamos a adorar dentro da igreja, e a igreja parou, os visitantes pararam, quem trabalhava pararam, e Deus apareceu. Deus apareceu lá. A igreja de Saint-Pierre é a única catedral na Europa que tem um pórtico greco-romano colado à estrutura original da arquitetura gótica. E gótico diz-se que não é simplesmente dos godos, como assim os iluministas tentaram estigmatizar, porque eles tentaram dizer, isso é feio, isso é bárbaro. Não, gótico é uma coisa que te aponta para o céu, é essa fusão de luz e trevas, falando da espiritualidade como alguma coisa misteriosa. E ele é tão vertical que nos leva a olhar para cima. E o que aconteceu na fachada da igreja foi o que aconteceu no espírito da igreja do século XVIII. Porque na corrupção teológica do século XVIII, um estudante poderia estudar na academia de Calvino para ser um pastor por 3 anos e nunca ler a Bíblia. Durante 3 anos ele estudaria filosofia grega e romana. Toda a igreja estava cheia da influência da filosofia racionalista do iluminismo. E a teologia se tornou uma mistura de tradição cristã com filósofos gregos. E no início do século XX, a Câmara Municipal encomendou uma escultura de Jeremias, o profeta. É incrível, você vai lá em Genebra, você vê a catedral da frente e tem um sujeito assim chorando. É Jeremias, um discípulo do Rodin. Fez a estátua que foi posta em frente ao pórtico sul da catedral, com a cabeça virada, de costas para a catedral. O profeta chorava por aquilo que havia se tornado a igreja, de um centro de avivamento, de discipulado para o mundo inteiro, numa catedral, num templo da razão, da reflexão teológica profunda, sem o poder de Deus. E é isso que muitos ministérios se tornaram. Ao invés de pregar para os outros, tem pregador pregando para dentro. Diga para o seu irmão, quando é que vai terminar esse barulho?
Nós estamos aqui no CIA e com isso começa a terminar. A gente combinou errado hoje. Então eu vou terminar. Nós estamos aqui no CIA e em mais 43 prédios no Brasil e nas nações, para levar uma mensagem sobre como as nações devem viver. Nós acreditamos que temos o melhor sistema de crenças que funciona. Eu tenho um amigo que era ateu, muito famoso, 90% das pessoas aqui devem conhecê-lo. Ele disse: eu fiz as contas e só bate a fé cristã. O único modo de viver de fato, os princípios que funcionam estão na Bíblia. E ele fez isso não por uma experiência transcendente, eu acho que nem nasceu de novo, deve estar nascendo qualquer hora, mas aqui na razão, na mente dele, que é um inquiridor, um pensador, um filósofo, ele disse: gente, a conta que bate, a única conta é o cristianismo. Nós estamos aqui para dizer como as nações vão viver, começando de mim, pela minha transformação pessoal, pela sua transformação pessoal, para a cidade, para a nação. Então nós temos que dizer aos banqueiros que eles não podem cobrar tantos juros, porque isso mantém um país pobre. Dizer às pessoas que elas precisam valorizar a família, que antes de você ser bem sucedido em qualquer lugar, seja bem sucedido lá dentro da sua casa. Devemos valorizar a educação e o trabalho duro. Temos que dizer que cada pessoa é importante, inclusive ainda aquelas que não nasceram. As que estão no ventre, elas são importantes e elas têm o direito de nascer, porque só é a favor do aborto quem já nasceu. Nós temos que dizer que cada indivíduo foi criado à imagem e semelhança de Deus e que, portanto, nós amamos a Deus quando amamos as pessoas feitas à sua imagem. Todos precisam saber ler a Bíblia por si mesmos, porque a próxima colheita é uma colheita de nações. Nós estamos vivos em uma geração que vai ver, que verá o impacto do poder do Espírito Santo como em nenhuma outra geração existiu. Diga para o seu irmão: prepare-se, Deus vai aparecer. Diga, empurra ele com carinho e fala: Deus vai aparecer no Brasil. A próxima colheita é uma colheita de nações. Você vai ver na história da Europa, Jesus disse: vocês não vão morrer até ver o reino de Deus chegar com poder. Como? Eles morreram e o reino de Deus chegou com poder? Chegou, porque aquela geração foi invadida pela mensagem. Aqueles 12, depois 70, aqueles improváveis, aqueles pescadores, cobradores de impostos, eles incendiaram o mundo inteiro. E todo um continente foi invadido por uma mensagem de transformação do que se torna depois a Europa. Eu estou aqui para lhe dizer que nós não vamos morrer antes de ver o reino de Deus chegar outra vez com poder. Nós juntos podemos cuidar dos refugiados, podemos cuidar dos pobres. Ao mesmo tempo que devemos exigir que quem pode trabalhar deve fazê-lo. Nós podemos educar as crianças com valores eternos sem a manipulação neomarxista. Podemos ensinar a cidade como viver a partir das Escrituras, como as famílias devem funcionar, quais são as responsabilidades dos pais, as responsabilidades das mães. Podemos conseguir empregos, ou ensinar as pessoas a começar negócios, para que elas tenham uma profissão. Nós temos que estar prontos para ensiná-los presencialmente, virtualmente, com todas as tecnologias possíveis. Precisamos de novas escolas, e é isso que nós estamos fazendo, de universidades. Nós estamos agora no passo da Faculdade das Nações, não ter só teologia, ter direito, ter relações internacionais, todos os cursos que nós queremos formar as pessoas, treinar as pessoas, equipar as pessoas.
e dizer a elas que elas são ministras de Deus. Um professor na sala de aula é um ministro de Deus. Um empresário que está ganhando dinheiro, ganhe muito dinheiro e seja um ministro de Deus e não do seu estômago. Mas se você levar isso a sério, você vai enfrentar os poderes malignos de frente. Esse meu amigo falou para mim, eu comecei entendendo que o mal é real. O mal existe. Ele me disse, e se o mal existe, existe um contraponto. E ele começou a buscar, e que ele encontre de verdade. Alguns desses poderes estão no comando há muito tempo, e eles não vão desistir de nenhum território sem luta. Eles vão contra-atacar, eles vão inventar mentiras contra você, contra mim. Mas Jesus disse, não tema a perseguição, porque quando você é promovido, você é mais protegido. E se nós servirmos a Deus fielmente, Ele vai nos honrar, como nós temos sido honrados até aqui pelo Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. E aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Ele é o autor e o consumador. E eu vim aqui para te dizer que a obra que Ele começou na comunidade das nações, Ele vai terminar. Se prepare, diga para o seu irmão, nós só estamos começando. Jesus é o desejado das nações. Acredito que todas as nações do mundo desejam Jesus. Elas têm esse arquétipo do Salvador. Quando o Superman, uma das versões dele foi lançado no cinema, a pergunta que existia era, precisamos de um Salvador? O Superman foi criado na história do Moisés, daquela arca que sai, é salva para o faraó. Foram 2 judeus que criaram o Superman. A resposta é sim, senhoras e senhores. Nós não conseguimos nos salvar por nós mesmos. Nós precisamos do Salvador que é bendito. E mais que isso, Ele não salvou você para ficar sentado nessa cadeira. Esse aqui é apenas o quartel-general, onde você está sendo equipado para ir lá fora e brilhar a sua luz, e os homens glorifiquem vosso Pai Celestial pelas vossas boas notícias. Não se pode esconder a cidade iluminada sobre o monte. Ele é o desejado das nações, e o desejo de Deus é pelas nações. Lembra do Messias? Salmo número 2, pede-me e te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Fique de pé. Salmo 22, verso 27 diz assim, veja, que isso é o Evangelho, tá? Você ouviu outra coisa que não é Evangelho. Eu todo o tempo mostro na Bíblia o que eu falo, porque eu não estou falando porque eu penso assim, eu de verdade penso agora, porque minha mente foi renovada segundo as Escrituras, mas não inventei nada disso. Eu leio as Escrituras com vocês por 2 razões, porque vocês não estão lendo em casa, e a segunda razão é para mostrar para você que eu estou fundamentado na verdade de Deus que eu estou proclamando. E o sonho de Deus não é te levar para o céu, senão se você tivesse convertido, você tinha morrido no minuto seguinte. Deus não te quer no céu, Deus te quer aqui, para brilhar. Levanta-te e resplandece, porque vem a sua luz. Tanto que você não morreu, tanto que Ele te salvou da morte, quantas vezes? Porque Ele tem planos com você aqui pelos próximos 30, 40, 50 anos. Quantos querem viver para a glória de Deus? Essa é a mensagem dos reformadores, viver para a glória de Deus. Quantos querem viver para a glória de Deus aqui? Lembrar-se-ão do Senhor, e a Ele se converterão os confins da terra. Perante Ele
se prostrarão todas as famílias das nações. Feche seus olhos hoje. Pois do Senhor é o reino, e é Ele quem governa as nações. Senhor, hoje nós estamos aqui no comissionamento. Nós estamos aqui para dizer às pessoas que elas não estão sozinhas, abandonadas nesse planeta. Deus não nos fez, nos criou e nos deixou. Não, Ele tem planos comigo. Ei, eu vim aqui para te dizer que os planos de Deus não terminaram com você. Talvez você está pensando em desistir. Talvez você está cansado. Talvez você foi tão atacado que você está sequelado. Mas Deus vai usar as feridas e as dores como uma mensagem de superação, porque você vai sair do outro lado. Fica sabendo que você vai sair do outro lado. Você está com problemas financeiros, Deus vai suprir você de uma maneira incomum nesses próximos dias. Esse ano você vai virar muitas chaves econômicas, chaves financeiras, chaves familiares, chaves interiores, que são nós que você tem, prisões, cativeiros emocionais, que Deus está quebrando para usar você como um vaso para honra na sua casa. E conforme diz o profeta Isaías, no capítulo 61, mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis das riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Por vossa dupla vergonha e afronta exultarão pela sua parte, pelo que na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e aborreço a iniquidade. Eu lhes darei sua recompensa em verdade, e farei um concerto eterno com eles, e a sua posteridade será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem os conhecerão como semente bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação, me cobriu com um manto de justiça, como um noivo que se adorna com atavios, e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o horto faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Yahvé fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. Senhor, hoje nós comissionamos cada pessoa nesse templo, e nós os consagramos como ministros de Deus em sua esfera. Que eles sejam ungidos para romper resistências, que eles sejam revestidos de poder para fazer coisas extraordinárias, porque a unção é que nos capacita a fazer coisas que naturalmente seríamos incapazes. Então reveste todos nós essa manhã, reveste a comunidade das nações para ser uma testemunha nessa cidade e nas nações. Reveste cada membro desse ministério, transformando em um discípulo fiel de Jesus, alguém que segue as pisaduras do Mestre, alguém que ama mais a Ele do que a si mesmo, alguém que decidiu viver uma vida digna, que vai honrá-lo e que vai atropelar a si mesmo para fazer sua vontade, que vai deixar o erro, o pecado, para viver para a sua glória, que vai ajustar seus hormônios, suas glândulas, que vai limitar suas ações e vai desenvolver o potencial máximo do que são capazes de fazer, de realizar nesse mundo. Então eu libero recursos aqui essa manhã. Essa mensagem apostólica traz consigo imensas responsabilidades, mas incríveis recompensas. E eu estou liberando recompensas aqui hoje, que é um voto
é um crédito que Deus está depositando, porque na lei você cumpre para obter, na graça você recebe para fazer. E a graça está aqui hoje para abundar sobre vocês, porque Deus está apostando em você, e por isso Ele está te dando coisas que você não tinha. Ele está abrindo portas que estavam fechadas. Ele está te dando um poder, uma visão, uma percepção que você ainda não tinha descoberto. Deus está capacitando você. Eu vejo recursos chegando às suas mãos. Eu vejo finanças chegando aos empreendedores para fazerem com que a cidade de Deus seja construída, para que os planos de Deus aconteçam. Eu vejo pessoas sendo levantadas em posição de autoridade para serem ministros de Deus na sua esfera. Deus está levantando você, como diz a Escritura, que Deus nos eleva. Não se esconde o candeeiro debaixo do velador, mas sobre o velador, para que a sua luz brilhe. A mensagem de Deus para você: eu vou te levantar para que a sua luz brilhe. Eu vou te honrar para que o meu nome seja honrado. Eu vou fazer conhecido o seu nome para que você faça conhecido o meu nome em toda a terra. Abençoe-nos, Deus, e toda a terra conhecerá o teu nome. Nós liberamos um manto apostólico, um manto de reformador, um manto de evangelista, um manto de profeta, um manto de pastor, um manto de mestre. Nós liberamos hoje unções, capacitações e a liberação de recursos impressionantes e extraordinários essa manhã sobre o corpo de Cristo, sobre a igreja. Você está comissionado: ide por todo o mundo, pregai as boas novas a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Os sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E enche o seu peito e dê o maior brado que você puder dar essa manhã. Diga com seu coração: dê um abraço bem gostoso e apertado do irmão do lado e diga para ele: hoje eu vou pagar o seu almoço, com certeza. Uma ótima semana para todos. Vai, você foi comissionado, você é um missionário, você é um ministro de Deus na sua esfera. Que o Senhor seja contigo. Uma ótima semana e um incrível mês de abril para todos.